Bora? Fala, moçadinha, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro da matemática básica que nunca te contaram. Diretor, vou te confessar uma coisa, estou feliz, viu? Mas estou feliz mesmo, porque eu queria ter tido esse curso na minha fase escolar, na minha idade escolar, que fosse no último dia, às vésperas do Enem, que fosse na faculdade. Se eu tivesse tido esse curso, eu tava lá com o Elon Musk hoje fazendo os foguetes voltar de ré. Mas não tive, infelizmente para mim, felizmente para vocês, né, moçada? Por que não tive? Porque da forma como a gente pensou esse curso, da forma como a gente organizou os exercícios, né, e graduou o nível que vocês poderão fazer o curso, esse curso não existe. E quando eu falo isso, gente, não é para aparecer para vocês não, é na sinceridade, para que vocês venham com boa vontade e com dedicação, né? Na certeza de que vocês vão colher muitos bons frutos desse nosso curso, desse nosso caminhar juntos. Nosso rolê aqui é o seguinte: é no seu tempo e do nosso jeito. Há uns dias atrás, conversando com um ex-aluno, inclusive essa live tá gravada, tá lá no nosso Instagram, o Matheus Laureano. O Matheus foi meu aluno piquititim, hoje tá voando. O Matheus está em Houston com 23 anos, terminando o PhD dele em física teórica, tá no ápice da pesquisa em física, né? E o Matheus sempre foi um aluno extraordinário, né? Campeão olímpico, muito dedicado, muito esforçado. E recentemente tive o prazer de reencontrá-lo, a gente bateu um papo. E tanto ele quanto outros alunos, né? O Daniel Vandré, o Daniel Borges, que estão terminando o ITA, eles falam: nossa, professor, ainda bem que naquela época você colocou a gente para fazer umas coisinhas mais complicadas, uma matemáticazinha de Olimpíadas, porque senão eu não sei se a gente estaria aqui hoje. Eu fico muito feliz com esse depoimento, né? Não por uma vanglória, porque a gente realmente vê que os alunos aceitaram a proposta e se dedicaram nesse caminho. E conversando com o Matheus, e que é uma coisa que vocês têm que fazer com esse curso aqui também, viu, pessoal? Conversando com o Matheus, uma coisa que me chamou a atenção é que no final do nosso bate-papo, eu perguntei assim para ele: Matheus, se você pudesse olhar para trás, né? Lá para o Matheus com 12, 13, 14, 15 anos de idade e dar um conselho para esse Matheus, o que você diria? E ele parou, né? Pensou um pouco, falou: nossa, que pergunta difícil. E a resposta dele foi a seguinte: professor, eu tenho uma questão que é o hiperfoco, né? Então, às vezes, ele para ali diante de um problema, diante de uma pesquisa ou diante de uma ideia e fica absorvido ali por horas, né? Eu acho que ele não levanta nem para ir ao banheiro ou beber água. E ele diz o seguinte: em relação a isso, eu teria me policiado e feito as coisas com mais calma, né? Aproveitando melhor o tempo, mais rotina, com mais tranquilidade, sem esses impulsos que são comuns, né, gente, quando a gente é adolescente. E aí a gente teve essa conversa e passou, isso ficou na minha cabeça. Depois tive um reencontro com outros alunos também, como eu disse, o Daniel Vandré, e fazendo a mesma pergunta para eles falaram, claro, né, que com outras palavras, a mesma coisa, a questão do tempo. E aí o nosso curso, a Matemática Básica, que nunca te contaram, surge, né? Aliás, todos os cursos da Via Educacional surgem a partir dessa ideia de mostrar para vocês, moçada, de deixar claro para vocês quão valioso é o tempo na vida de vocês, principalmente quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a juventude te protege. Erre cedo, erre rápido e corrija mais rápido ainda. Por que a juventude protege? Porque, a não ser que você faça uma cagada muito grande, qualquer erro que você faça num projeto, uma escolha de um curso que depois você vê que não é... Você não vai ser tão penalizado pela vida, né? Quando a gente tem menos idade. O problema é que a gente só percebe o quão valioso é o tempo depois que o tempo passou. Né? É muito comum a gente ver nos filmes, nos livros. Se você pegar uma pessoa de 40 anos hoje e colocar ela diante de um problema de alguém que tem 20 anos, ela vai olhar e falar: não, assim eu resolveria de forma fácil, faria isso, isso e isso, né? Mas quando ela tinha 20 anos, ela não tinha
esse modo de pensar, esse modo de agir. Então, é importante a gente deixar claro isso para vocês. E no que diz respeito à escola, né, gente? Esse aproveitamento do tempo é mais importante ainda. E a matemática básica, ela vem nesse sentido de ajudar vocês a se organizarem para que a matemática não seja algo tão sofrido, né, tão penoso. O aluno brasileiro tem a fama de não conseguir terminar a prova do Enem. Fama ruim, hein? Porque não consegue, né? E falta estratégia, falta estudo, falta organização. E é nesse sentido que a gente vai ajudar vocês e logo logo vocês vão estar colhendo bons frutos disso. Mas se você não aproveitar o seu tempo de forma bem proveitosa, a conta chega e essa conta é alta. Certo, moçadinha? Bora para os exercícios? Bora para as atividades? Então vamos. Eu fiz uma seleção aqui de alguns exercícios que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse é um exercício que me acompanha há muito tempo. Eu, para ser sincero, não sei nem de onde saiu esse exercício quando eu tento puxar na memória assim, mas eu também nunca me deparei com esse exercício em livro. O pessoal que vai para medicina aí geralmente gosta bastante. E eu trouxe ele não somente por isso. Esse exercício, ele é um exercício que a gente chama de exercício-chave, né? Ele abre a porta para muitos exercícios. Eu gosto de comentar sempre que na matemática existem os truques e existe a boa técnica, né? O truque é aquele que você vai e você consegue resolver um ou outro exercício e parece, nossa, que coisa maravilhosa, né? Só que não dá para fazer muita coisa com isso, né, gente? O ideal sempre que vocês forem estudar, e nós vamos priorizar aqui isso no nosso curso, nos nossos encontros, é que vocês deem preferência para boa técnica, né? Porque da boa técnica você vai construindo ali o seu repertório e de repente você está resolvendo um montão de exercícios. Esse exercício, ele é um exercício que tem muitas variações. Se a gente for pegar as provas aí dos anos anteriores de Enem, de FUVEST, de Unicamp, com certeza vocês vão encontrar algo semelhante, né? Que trabalha as mesmas ideias desse exercício. É muito comum ver esses exercícios no Enem envolvendo escala, né? Depois a gente pode fazer uns exemplos também sobre isso. Sem esquecer que tem Específica Enem, né, moçada? Depois vocês podem dar uma olhadinha também na Específica Enem. Então, esse primeiro exercício, eu vou só falar aqui o enunciado dele e vocês depois, se quiserem dar uma pausazinha aí e anota. É um exercício que convém guardar aí na manga, é uma carta na manga. O enunciado diz o seguinte: tem um garoto que ele foi ao médico e o médico receitou que ele tomasse 8 gotas de um remédio utilizando-se um conta-gotas. Conta-gotas, todo mundo sabe o que é, pessoal, geralmente, né? Pinga o remedinho. Então, chegou lá, o médico falou, vou fazer a receita aqui, 8 gotas de um remédio utilizando-se de um conta-gotas de raio R. Vamos supor que essa gota, né, a gota quando ela sai ali do conta-gotas, ela sai na forma de esfera, né? Vamos supor que ela tenha o mesmo raio do conta-gotas. Na realidade, não é bem isso que acontece, né? Mas para a gente falar disso, teria que ter uma investigação aí muito mais aprofundada. Não precisa. Então, gotinha saiu do conta-gotas de raio R, a esferinha vai ter um raio R também. Aí, beleza, ele sai do consultório do médico, né? Já sabendo que ele tinha que tomar 8 gotas. E vai até na farmácia. Quando ele chega na farmácia, o farmacêutico fala, eu tenho um remédio aqui, mas eu só tenho um conta-gotas cujo raio é o dobro. O raio vale 2R em relação ao recomendado pelo médico. E aí fica o perreps, né? Fica a dúvida. E aí, quantas gotas o pai do menino tem que dar para ele para que faça o mesmo efeito? Tem a mesma dose recomendada pelo médico, né? Porque se passar, corre risco de matar o moleque, né? Não pode. E também, se faltar, não vai fazer o efeito pretendido. Então, vamos lá. Bom, já dei algumas dicas aqui, né? Vocês já sabem que a gotinha que vai sair da esfera... A gotinha que vai sair do conta-gotas lá da farmácia... Deixa eu tentar fazer aqui uma esferinha, pessoal, sem muito rigor. Opa! Essa gotinha, ela tem um raio 2R. Aqui, só para vocês entenderem. Então, ela tem um raiozinho aqui. Esse raio é 2R. Mas o médico tinha recomendado uma gota muito menor. Um pouquinho menor. Aqui.
raio R. O médico falou o seguinte, ó, dessa aqui, menino, você tem que tomar 8 gotas. E lá? Quantas gotas? Gente, eu trouxe esse problema porque é muito comum a gente escutar os alunos de ensino médio, né, de pré-vestibular, falar assim, não, professor, nem regra de 3, eu sei regra de 3, eu chego lá, eu me viro. Cuidado com isso, né, porque nesse problema, por exemplo, parece, mas não dá para você usar regra de 3. E aí já vem a primeira coisa que vocês têm que guardar e não pode esquecer de jeito nenhum. Se tiver uma coisa que você vai levar para o Enem, é o que eu vou falar agora. Regra de 3 só se aplica quando existir o fenômeno da proporcionalidade, que, né, no ensino fundamental, no ensino médio, é um dos fenômenos mais importantes a serem investigados, a serem estudados. Nesse caso, gente, não existe proporcionalidade. Agora eu vou falar um pouco mais do que é essa tal de proporcionalidade. Mas também não é um problema que você precisa estudar o volume da esfera. Quem lembra aí o volume da esfera? Vocês lembram, pessoal? 4/3 de πr ao cubo, né? Não precisa de nada disso. Vamos usar, estamos falando de matemática básica, vamos usar um pouquinho da lógica aqui para ver o que dá para fazer. Até mesmo porque lá no Enem você não tem esse tempo todo, né, para gastar. Então vamos pensar o seguinte. Imagine que você tenha... Vou usar o exemplo do quadrado. O quadrado está na segunda dimensão. Depois a gente estende a ideia para a terceira dimensão. Um quadradinho de lado 1. Um quadradinho de lado 2. E um quadrado um tantão maior de lado 3. Meu irmão, esse exercício é bonito, viu, gente? Dentro dele, ele carrega um tanto de exercício, de tabela. Se a gente for fazer aqui uma tabelinha envolvendo os lados desses quadrados. Então, eu vou colocar os lados de cá. Deixa eu escrever aqui para vocês terem anotadinho. Lados. E aqui na coluninha da direita, áreas. Então, o quadradinho de lado 1, todo mundo sabe, né? Ele tem área 1. O quadrado de lado 2, 2 por 2, ele tem área 4. Agora a gente relaciona o primeiro quadradinho de lado 1 com o terceiro. Vamos relacionar esses dois primeiros. Olha que interessante, pessoal. O que aconteceu em relação aos lados, né? O de baixo, o 2, ele é 2 vezes o de cima, né? 1 vezes 2, 2. Mas olha a área. Acontece a mesma coisa com a área? Não, né? A área, quando você dobra o lado do quadrado, nesse caso aqui, né? A área ficou multiplicada por 4. Então, já observa que não é proporcional, né? Tem um negócio aí um pouco diferente, por isso que não dá para usar a regrinha de 3. Vou circular aqui. Bom, agora vamos relacionar o primeiro quadrado de lado 1 com o terceiro quadrado. Então, lado 1, lado 3, aqui área 1, área 9. Olha lá, gente. Do 1 para o 3, multiplicou por 3. Do 1 para o 9, multiplicou por 9. É claro que se você quiser estender essa ideia para outros quadrados, fica à vontade. Dá para fazer aí quantos parzinhos que você quiser, né? Tenho certeza que tem gente aí que já percebeu. Professor, é muito simples. É só você pegar o que você fez com o lado do quadrado. O que nós fizemos com o lado do quadrado aqui? Eu dobrei e elevar ao quadrado. Faz sentido? Faz total. Porque quando você dobra o lado de um quadrado, não é a mesma coisa de você dobrar um segmento de reta, né? Quando você, vamos pensar numa régua, por exemplo, uma linha qualquer, um segmento de reta. Quando você pega ele e dobra o tamanho dele, ele fica dobrado. Se você triplicar, ele triplica. Se você quadruplicar, ele aumenta 4 vezes. Então, o que você faz está feito. Agora, em relação às figuras bidimensionais, no caso do quadrado, quando você dobra o lado dele, você está dobrando em uma das dimensões e está dobrando na outra dimensão também, né? Então, o que você faz com o lado interfere, ao quadrado na área. Por isso que esse 2 ao quadrado aqui gera exatamente esse 4 que vocês estão vendo lá, ó. E do 3 para o 9, é assim? É assim. Quando você triplica o lado, você está triplicando a base aqui, né, essa dimensão, e está triplicando a outra também, 3 por 3. Ou seja, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é exatamente o fator 9 que apareceu ali, multiplicando a área do primeiro para chegar na área do segundo.
Então, se a gente fosse escrever, e é muito importante, né, pessoal, a gente fazer essas reflexões. Hoje em dia, a internet, com esse lance aí da dopamina, a galera fica scrollando na página, né? E é muito comum a gente ver na matemática o pessoal dando umas dicas aí, mas isso aí não leva ninguém a lugar algum, né, gente? Porque toda vez que você quiser fazer uma formação bem feita de alguma coisa, estudar um assunto, vai tempo, né? Imagina um médico aprendendo lá medicina em Reels, não tem como, né? Em TikTok. Então, tem algumas diquinhas aí que elas são legais e tudo, mas para você fazer uma base bem feita, tem que fazer o curso, tem que investigar as ideias, e tem que escrever, tem que anotar, né? Nesse caso, se a gente fosse anotar, bem resumidamente, sem prejuízo para a ideia, eu diria o seguinte, ó, o que você faz com o lado do quadrado interfere ao quadrado na área. Legal, né? Se quiser anotar, dá um pauzinho aí e anota, depois você dá sequência na aula. Ó, o que você faz com o lado do quadrado interfere ao quadrado na área. E é verdade, né, gente? Aqui, quando a gente dobrou o lado do quadrado, 2 ao quadrado, a área aumentou 4 vezes. Quando a gente triplicou, 3 ao quadrado, 9. Professor, mas o que isso tem a ver com a gota? Total. Basta a gente lembrar que a gota, ao invés de estar em 2 dimensões, ela está em 3 dimensões, né? Então, vamos pensar aqui na primeira situação, a primeira gotinha. A primeira gotinha, ela é uma esferinha de raio R. Aí o volume dessa esfera, né, vai ser 4/3 de π R ao cubo. Esquece o 4/3, esquece o π, porque isso aí tudo faz parte da fórmula, isso aí não muda. O que muda é o raio, né? Porque à medida que você vai aumentando, a gota vai aumentando o raio também, diminuindo, o raio diminui. Então, o raio é a única variável. Então, eu sei que em relação ao raio, vamos anotar aqui, raio, e aqui, volume, que tem a ver com a dosagem, né? Então, quando a gente pretende relacionar raio e volume, eu sei que aqui vai aparecer um 4/3 de π, mas não estou preocupado com isso não. Estou preocupado só com o fato de que no volume o raio aparece ao cubo, o R3. Né? Porque espaço, 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, aqui um coeficientezinho 1, só para a gente entender, e essa gotinha ela vai ser 1R ao cubo, certo? Agora, quando ele chega na farmácia, cujo conta-gotas é 2R, se a gente pegar esse 2R e elevar ao cubo, gente, o que vai acontecer? Vamos deixar ele aqui anotadinho. 2R, todo ele elevado ao cubo. Então, eu sei que vai aparecer um R ao cubo. Tem que aparecer, porque é volume. Agora, olha o que acontece com o 2. Porque, lembra, você está dobrando no comprimento, está dobrando na largura e está dobrando na altura. Então, 2 por 2 por 2. Aqui vai aparecer 8R ao cubo. Olha que interessante. Essa aqui é a gota da farmácia. Farm. E essa aqui foi a gota do médico. Só que o médico falou o seguinte. Falou, menino, você vai ter que pegar essa gota. Isso aqui é uma gota, ó, gente. Uma gota. Você vai ter que pegar essa gota e vai multiplicar ela por 8. Vai multiplicar ela por 8. Ora, pensa um pouquinho, gente. Se a gente pegar essa gotinha recomendada pelo médico e fizer ela vezes 8, 1 vezes 8, vai dar exatamente quem? Vai dar exatamente a gota, a única gota da farmácia. Então, conclui. É fácil, né? Uma gota da farmácia, ela equivale a 8 gotas da receita. Uma gota da farmácia, vamos anotar? Uma gota da farmácia, que era o que tinha, né? Corresponde a 8 gotas da receita, 8 gotas do médico. E o médico recomendou, você vai tomar 8 gotas que eu tô te mandando. Então, na verdade, esses 8 correspondem a uma só, com conta-gotas que o menino conseguiu encontrar lá na farmácia. Gente, por que esse problema é importante? Porque, pelo senso comum, né, a gente geralmente pensa assim, se o raio dobrou, a gota da farmácia ela vai ser o dobro maior também. Não é, né? E aí, o aluno que consegue chegar mais longe, ele usa um pouco mais da abstração, ele fala, não, se o raio dobrou, essa gota ficou 4 vezes mais cheia, mas também não é. Quando você dobra o raio da esfera, você está dobrando ela no comprimento, na largura e na altura, então você está aumentando ela 8 vezes. Ou seja, ao invés de precisar tomar 8, agora o menino só vai precisar tomar uma única gota.
Então, lembre-se, aqui não pode aplicar a regra de 3, não existe proporcionalidade. Ah, professor, estou entendendo. Então, quando é que tem proporcionalidade? Vamos ver? Eu vou colocar um exemplo aqui. Isso é exemplo, tá, gente? É o exemplo mais bonito que eu conheço de todos que eu já vi em livro e eu procuro. Ah, pego o assunto lá, eu vou ver, quero ver os exemplos para ver se tem algo que bate esse exemplo e eu nunca vi. Toda vez que você se deparar com um exercício, você falar assim, nossa, eu tô na dúvida, será que tem proporcionalidade ou será que não? Você lembra dele. O exemplo é o seguinte, você tem uma rampinha e você vai fotografar uma bolinha aqui subindo a rampa. Então, você tem uma bolinha aqui no comecinho da rampa, alguém vai dar um peteleco nela e essa bolinha vai subir. Suponha que o fotógrafo bateu a primeira foto, pá, encontrou a bolinha aqui. Beleza. É claro, né, que a sombra dessa bolinha lá embaixo, lá no chão, vai estar aqui assim mais ou menos, né, pessoal? Sem muito rigor. Só que esse fotógrafo é muito bom de serviço e ele consegue pegar a bolinha no mesmo intervalo de tempo de quando ela havia saído, né? Então, quanto que a bolinha andou aqui? Não sei, na rampa. Vou chamar esse deslocamento de X. E a sombra dela? A sombra dela anda para a direita. Quanto? Não sei, vou chamar de Y, certo? Mas como o fotógrafo é muito bom, ele pegou aqui o mesmo deslocamento. Aqui vai ser X de novo. E ali embaixo vai ser Y de novo. Y também. Também. Guarda esse também aí. Então, chegou ali. Tá aqui a sombra da bolinha. E esse deslocamento aqui é Y. Aí o fotógrafo é bom demais da conta. Tá num dia bom. Ele consegue pegar a bolinha de novo no mesmo intervalo de tempo. Aí aqui ela deslocou X. E aqui de novo, se ela desloca X na rampinha, né? E Y na sombra, automaticamente, de novo ela deslocou Y. Gente, aqui já dá pra gente entender o que é proporcionalidade. Ó, se a gente considerar aqui, ao invés de um único X, vou pegar agora um percurso maior. Aqui, ó, X com X, 2X. E a sombra da bolinha? Então, na rampa dobrou. O que aconteceu lá embaixo, na sombra? Y com Y, 2Y. Então, veja, quando ela dobra a distância percorrida na rampa, ela também dobra a distância percorrida pela sombra. Se a gente insistir um pouco mais, como o fotógrafo nos ajudou, pegar todo o percurso, aqui nós vamos ter 3x e ali embaixo nós vamos ter o quê, moçadinha? 3y. Então, triplicou o x e também triplicou o y. E quando isso acontecer, tenha certeza que a essência do problema tem a ver, está envolvida a ideia de proporcionalidade. Proporcionalidade. Se a gente fosse escrever proporcionalidade, eu diria o seguinte: duas grandezas são proporcionais quando a um valor de uma delas está associado um único valor da outra, né? Quando elas aumentam e o mais importante, aumentam do mesmo tanto. Quando uma delas aumenta, a outra também e do mesmo tanto. Então, veja, impossível a bolinha andar 3x e a sombra dela andar 2,5y. Não tem como, né, gente? Então, o mesmo tanto que se você aumentar o x 10 vezes, o y vai aumentar 10 vezes também. Esse também que é a essência da ideia de proporcionalidade, que muita gente, inclusive aí nos canais de comunicação, a gente vê o pessoal errando nesse sentido, né? Porque para matemática, essa ideia de proporcionalidade ela é muito bem definida desta forma. Tem que aumentar, quando uma aumenta, a outra aumenta, mas do mesmo jeito, da mesma forma, certo? Então, se tiver alguma dúvida, lembra desse exemplo. Aí tem um exercíciozinho aqui que a gente vai fazer. Eu sei que vocês conseguem fazer esse exercício, né? Porque fazem as regrinhas de 3 há muito tempo. Mas a ideia não é mostrar o exercício. A ideia é mostrar uma técnica que também pouca gente fala. Os livros quase não trazem. Imagine a seguinte situação. Vou chamar aqui de problema 2. A rampinha foi um exemplo. E o primeiro problema foi o da gota. Problema 2. Uma firma consegue fazer 36 quilômetros de asfalto
em 14 dias. Em quantos dias ela faz 54, ou faria, né? 54 quilômetros do mesmo asfalto. Vou resolver esse probleminha de duas maneiras. A mais direta, que é aquela, né, que vocês gostam e eu recomendo, façam sempre que der, faça assim, né? Mas isso vai depender dos números ali estabelecidos pelo problema. E a maneira mais direta é assim, ó, professor, 54 é o 36 mais a metade de 36, né, que é o 18. 36 mais metade de 36. De cá, a mesma coisa. O interrogação, ele vai ser o 14 mais a metade de 14, que é 7. Ou seja, 14 mais 7, aqui no lugar do interrogação, tinha que ter um 21 dias. Essa é a maneira mais direta, eu sei que vocês sabem, e usem sempre que possível. É claro que não daria para usar essa maneira se ali no lugar do 36 tivesse um 837 e no lugar do 54 tivesse um 917, né? Complica, né, gente? Bom, quando complicar, tem uma técnicazinha muito boa que eu apelido de técnica da redução a 1. Técnica da redução a 1. O que você faz? Você vai lá e fala assim, ó, 36 quilômetros em 7 dias, quanto tempo essa empresa, aí você se pergunta, né? Quanto tempo essa empresa gastaria para fazer 1 quilômetro de asfalto? 1. Por isso que chama técnica de redução a 1. Você chega no 1, que não é difícil, né? Porque para fazer o 36 virar 1, é só dividir por 36, né, gente? Então, vou tacar um dividido por 36 aqui. E, como as grandezas são diretamente proporcionais, né? À medida que a empresa vai asfaltando mais, ela precisa de mais dias, ou quanto mais o tempo passa, mais ela asfalta. Então, tudo que faz de lá, faz de cá também. Divide por 36. E aí, o nosso 1zinho aqui, de azul, ele estaria associado ao 36avos dias. Certo? Tudo bem? Ah, tô entendendo. Porque agora eu quero chegar... Vamos pegar uma outra cor aqui, pessoal. Vou pegar um azulzinho mais clarinho. Eu quero chegar nos 54 km. E eu tô no 1, né? Para fazer o 1, chegar no 1 foi fácil. Sair do 1 é fácil também. Por isso que essa técnica é boa. Para fazer o 1 virar 54, multiplica por 54. Tudo que faz de cá, na esquerda, faz na direita. Então, multiplica por 54 também. Sendo assim, a quantidade de dias aqui vai ser 14 vezes 54, dividido por 36. 14 vezes 54, dividido por 36 dias. Esse 14 aí, né, pessoal, vai no cantinho do caderno lá e faz essas continhas aí, né? 14 vezes 54... dividido por 36. Se você pegar, vamos lá, se você pegar esse 54 e dividir por 18, a gente sabe que 54 é múltiplo de 18 segundo 3, né? 18, 36, 54. Então, dividindo tudo por 18, isso aqui vira 3, isso aqui vira 2. Aí, esse 2 dança com o 14. 14 dividido por 2, 7. Sobrou 7 e sobrou 3. 7 por 3, 21. Nossa, professor, mas é muito mais difícil. Ela trabalheira, o outro lá foi muito mais fácil. Nesse caso, é muito mais... Tanto que eu comecei fazendo pelo método direto. Realmente é muito mais fácil. Mas quando não for possível usar o método direto, lembre-se da técnicazinha da redução a 1, que é uma saída, assim, sensacional, viu, gente? Ajuda demais. Tem exercício que às vezes você demora um tempão e quando você aplica a técnicazinha, chega no 1, sai do 1, pum, rapidão, tá feito. Certo? Então era isso. Não se esqueçam. Toda vez que você tiver dúvida, lembra do exemplo da rampinha, se há proporcionalidade ou não, e só pode usar a regra de 3 quando houver o fenômeno da proporcionalidade.